vida precisa de pausas, não só para descansar, mas sobretudo para sentir. Você se permite parar para sentir? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, então se prepara que está começando mais uma live do bem. Vem! Olá para quem vem chegando, muito boa noite. Ei, Fai, Ana querida, Lidiane, sejam bem-vindas, boa noite. Boa noite, querida. Deixa eu colocar aqui o comentário da água. Lembrem-se da água e eu já explico para quem estiver aqui pela primeira vez. Olá, Simone. Seja bem-vinda. Nelly Piscinim, quanto tempo? Seja bem-vinda. Boa noite. Lembrem-se da água. Dri! Gente, presença internacional querida aqui nessa live de hoje. Que coisa linda, que saudade. Nossa, meu Deus do céu. Peraí. A pessoa fica até desconcertada com essas lindezas aqui. Lembrem-se da água. Boa noite, queridas. Fixar comentário. Lembrando aí, então, que a água é exatamente para o momento em que a gente vai fazer o envio da energia do Reiki, em que tanto vocês como a água vão ser energizadas ali para depois vocês tomarem a água e compartilharem com alguém também. Então, separem uma aguinha no copo, numa garrafinha, que vai ser importante, tá bom? Dri, querida, lindeza, nossa, que saudade, que legal, viu? Isso mesmo, Ana. Gente, vamos marcar cada pessoa que a gente sentir no coração que precisa estar aqui com a gente hoje, porque a partir de hoje nós vamos falar genuinamente sobre sentir. E trazendo aí realmente o assunto, né, da live de hoje, o Haja Coração, trazendo aí esse nosso objetivo de juntos termos aqui esse lugar de pausa para sentir. Se vocês sentirem que alguém precisa estar aqui, manda o aviãozinho. Se faz sentido para vocês, chama quem ama e vem comigo, tá bom? Olá, Maria Valente, Xê, querida, boa noite. Dri, oi, produção, seja bem-vinda. Muito bem. Então, gente, exatamente hoje eu trouxe esse Haja Coração e eu acho que ele casa muito, não só com a nossa trajetória ao longo das lives, porque hoje, de fato, a gente chega ao chakra do coração, como também com a nossa realidade, com tudo que a gente tem vivido. E com relação a essa questão de fazer uma pausa para sentir, eu acho que tem muito a ver com a gente, de fato, sair um pouco do tem que e perceber que a todo momento, e sobretudo de uma forma mais evidente na pandemia, a gente tem sido bombardeado a todo momento com motivos para sorrir, com motivos para chorar, com motivos para ficar alegre, motivos para ficar triste, motivo para ficar indignado, enfim. É um turbilhão de fato de emoções que no coração a gente começa de fato com uma grande dualidade, porque o coração, como a gente vai ver ao longo dessa live, é o chakra que traz a vibração de duas as primeiras das 5 emoções primárias humanas, que são exatamente a alegria e a tristeza, que encerram uma grande dualidade, né? Porque pelo menos aparentemente uma é contrária à outra. Então, assim, que de fato esse aqui seja esse lugar para a gente parar e se permitir sentir até o finalzinho. Como assim? É que às vezes a gente se embola tanto nos ter que fazer, nos ter que dar conta, nos ter que isso e ter que aquilo, que algo acontece na vida da gente, alguma coisa pega a gente e talvez não faça tanto bem assim, só que conscientemente a gente nem leva a nossa atenção para aquilo. A perda de alguém, alguma coisa que acontece que deixa a gente triste em algum nível e a gente não para sentir, a gente não se permite aquele momento de digerir aquilo até o final. E a gente acaba continuando né, pela esteira da vida, a rodar ali com várias sensações, com várias emoções, com vários sentimentos inacabados, no sentido de que a gente não acabou de sentir, a gente não se permitiu parar para de fato vivenciar aquilo, compreender aquilo e superar aquilo. Né? Que as emoções, eu acho que elas têm muito disso, assim, elas estão aí para nos trazer algum aprendizado, enquanto a gente não para escutar, elas continuam ali acompanhando a gente. De onde eu acho que a gente olha para muitas emoções e fala, nossa, mas que coisa ruim, isso nunca vai embora, essa tristeza sempre me acompanha, ou essa raiva, ou essa, sei lá, essa dificuldade de perdoar, talvez porque muitas vezes a gente só não parou, só não se permitiu fazer uma pausa para de fato sentir. Então hoje o meu convite, principalmente porque agora a gente começa a falar do primeiro grande chakra que traz aí emoções muito fortes atreladas a ele, é que de fato a gente esteja a partir de agora aqui juntos, de coração aberto, para ouvir, para falar,
para compartilhar e de fato, ainda que a gente nem troque uma palavra, mas daí de onde você estiver, daqui onde eu estou, que a gente possa juntos aqui ter um espaço para sentir, tá bom? Deixa eu dar boa noite para quem vem chegando. Hoje tá cheio de Dris na live, gente, que lindeza! Ariane, querida, bem-vinda. Adriana Cris, bem-vinda. Clarídia Gonçalves, seja bem-vinda. Boa noite. Ei, mãe Pata, boa noite. Muito bem. É isso aí, gente. E de fato, assim, quando eu falo haja coração, é que hoje a gente chega no chakra do coração, né? Como eu falei, a gente veio lá, então, entendendo a nossa conexão com o divino pelo chakra da coroa, como que a gente absorve isso e forma a nossa consciência individual aqui no chakra do terceiro olho, como que a gente manifesta tudo isso através da nossa voz, né? Como que a gente traz o nosso propósito e a manifestação dele para o mundo. E na semana passada a gente falou sobre o timo, que já tinha muito a ver com o chakra do coração, mas era meio que uma parada obrigatória e necessária, em que a gente falou muito sobre a questão da cura, do sistema imunológico, né? E hoje a gente chega de fato ao chakra do coração. Vamos desconsiderar por hora o timo, porque muitas pessoas dizem que ele é o nosso oitavo chakra, mas em termos didáticos a gente considera 7 chakras. Sendo assim, olha, 1, 2, 3 e o coração, que é o quarto. O coração é exatamente o ponto, o meio do caminho entre todos os chakras. Ele é exatamente o ponto de encontro entre todos os chakras superiores, os 3 superiores e os 3 inferiores. Então, assim, eu acho que em vários níveis e em muitos sentidos, realmente o coração ele é um chakra de muito equilíbrio. E também, nesse momento aqui, nós vamos entender que ele traz muito a questão do equilíbrio, exatamente porque é nessa faixa vibracional do chakra cardíaco que vibram 2 emoções que estão presentes assim a todo momento, que são a alegria e a tristeza. Daí eu entender, e também eu acredito que vocês percebam, tanto que esse chakra do coração traz uma dualidade, né? E é uma dualidade que está presente nele, que olha, de alguma forma é a mesma dualidade que ele traz como o chakra do meio do caminho, entre o nosso ser de luz e o nosso ser humano, né? Daqui para cima, o tanto que a energia é mais fluida, é mais suave, é mais sutil. Em contrapartida, há uma energia que vai ficando cada vez mais densa e mais humana daqui para baixo. Então, eu acho que é muito a questão do ser de luz com o ser humano. É uma dualidade em termos de coração mesmo, de um lado a alegria, do outro lado a tristeza. Pra gente, enquanto ser humano, nas nossas vivências, eu também acredito que o coração é algo que nos mostra muitas vezes sombras para que a gente, diante daquilo, se descubra e se faça luz, né? Então eu convido vocês hoje, de fato, a embarcarem junto comigo nesse chakra, que é o chakra da dualidade. Eu não teria outra palavra para melhor descrever o coração do que dualidade, né? Essa dualidade que, em essência, é a nossa essência. Então, deixa eu ver quem chegou. Simaia, querida, seja muito... Mari, querida, boa noite. Simaia, sejam bem-vindas. Que legal vocês por aqui. RC Miranda, Vi, querida, que saudade. Seja bem-vinda. Que legal. Muito bem-vindas, viu? Então, hoje a gente chega num chakra que, inclusive, em termos de cor, ele tem 2 cores. E aí cada um, eu já falei isso em outras lives, mas cada um aí para e pensa um tempinho, para um tempinho para pensar. Entre a vibração da cor rosa e a cor verde, qual você sente que melhor combina com a sua vibração aqui do coração? Você pensa no seu chakra do coração. A primeira cor que te vem é verde ou rosa? Pode ser as 2, tá bom? Não tem a certa e a errada, não. Existe simplesmente a vibração que você acha que combina mais com você. Até mesmo em termos de cor, ele tem 2 cores. Então, assim, realmente o chakra do coração, ele é muito diverso, ele é muito dual em vários sentidos. Então, assim, eu particularmente sinto muito a questão da cor rosa, principalmente porque para quem colecionava papel de carta, eu acho que o rosa é totalmente associado aos coraçõezinhos, ao sentimento de amor, enfim, tudo rosinha ali. Para mim, realmente faz mais sentido falar na cor rosa, apesar de que, em termos de ser uma cor de cura, o verde vem com mais força para mim. Mas cada um tem aí
realmente uma vibração que faz mais sentido, tá bom? Cirlei, querida, seja bem-vinda, muito boa noite. E aí, gente, realmente assim, algo que, por exemplo, essa semana, especificamente de terça para quarta-feira, e eu até cheguei a postar, foi aquela questão que eu falei assim, hoje o dia está cinza, perdemos a nossa graça. Por que eu postei aquilo e trouxe para aqui agora na live como exemplo? Porque foi a perda de uma pessoa que eu acho que causou uma comoção geral. Ainda que alguém não assistisse tanto assim programas de comédia ou não gostasse tanto desse tipo de programa, eu acredito que realmente o Paulo Gustavo era unanimidade em termos de ser humano, em termos de uma pessoa que era super empática, que tinha uma luz diferente, que levava de fato alegria, né? E exatamente a perda dessa alegria nos trouxe tristeza. Então, assim, olha como que de fato a dualidade, ela tá em tudo. Gente, na pandemia a dualidade está na nossa vida o tempo absolutamente inteiro. É por amor que a gente fica longe. A gente abre mão da alegria do encontro para não ter que vivenciar talvez uma tristeza de uma despedida, né? Então, a todo momento nessa pandemia é alegria e tristeza trocando de lugar, né? E nos mostrando que assim, olha, isso é normal, isso é natural. E se alguém ainda não percebeu que é natural ter os altos e baixos, né? Eu acho que a live de hoje vai esclarecer muito isso, inclusive porque o próprio coração, organicamente, fisicamente falando, ele traz os altos e baixos, né? Eu já vou colocar aqui para vocês a imagenzinha de um coração batendo, né? Pra gente poder entender. Mas até organicamente, fisicamente falando, o coração traz isso, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Verde, Dri falando aqui, pede Tatá deixar a live salva, estou no trânsito e chove muito aqui, quero ver com calma. Tá bom, amor, e pode deixar, ela fica salva assim até quarta-feira, tá bom? Aí dá pra assistir tanto aqui como no YouTube, tá? Mas mesmo assim, muita gratidão, amei te ver por aqui, viu? Espero que esteja tudo bem aí. Tá vendo? Lá do outro lado do mundo, mas sempre pertinho do coração, que delícia, que bom te ver, querida. Não, Caio, não, estamos aqui, Fá. Então, olha só, é interessante a gente entender, eu acho que antes de mais nada, que alegria e tristeza são simplesmente emoções, que não existe a gente falar em emoção boa ou ruim. Talvez a sensação, querida, um beijo, Dri. Talvez a sensação que nos traga sentir uma coisa ou outra seja um tanto desconfortável, mas em termos de falar se a emoção é boa, se a emoção é ruim, eu acho que a gente precisa trazer um certo cuidado, porque invariavelmente toda forma de emoção traz pra gente um aprendizado, traz pra gente uma mensagem. E se talvez a gente está dando muita cabeçada com aquela emoção, talvez seja porque a gente não está conseguindo captar qual é aquele aprendizado, e é por isso que a gente está batendo tanto cabeça. É por isso que talvez a gente se embola com aquela emoção e segue a vida com aquela sensação de que algo ficou ali por terminar, ficou por ser sentido, né? E eu acredito que com a tristeza aconteça muito isso. Essa semana a Adri fez a live dela, quem tava lá, né, viu aquela live maravilhosa sobre o filme Divertidamente. O filme Divertidamente, gente, que assim, é algo que acompanha basicamente tudo, ou pelo menos a lógica do filme Divertidamente acompanha basicamente tudo, assim, tá por trás de tudo que a gente fala sobre emoções, porque ele trata exatamente das 5 emoções principais ou primárias do ser humano, né? E essa semana ela fez essa live sobre Divertidamente, foi fantástica, foi super preciosa, foi super rica. Quem quiser, entra lá, cadê ela? adrianaferreira.inspirale, tá aí, ó, bem no finalzinho, dá pra vocês copiarem. adrianaferreira.inspirale para poder assistir. E algo que ela sempre fala, né, Fá? Que você gosta muito também, gosto, adoro essa frase, é exatamente que a vida nunca joga contra. E as emoções são parte da vida. As emoções como instrumentos da vida jamais jogariam contra a gente também. Então, se a gente está de mal com alguma emoção, se a gente de repente fala isso eu não gosto de sentir, vamos parar de ter esse tipo de comportamento defensivo, talvez, com relação à emoção, e vamos simplesmente abrir a porta, vamos simplesmente abrir o nosso coração para poder entender o que é que aquela emoção quer trazer pra gente.
Porque como instrumentos da vida, as emoções jamais podem ser alguma ferramenta que joga contra a gente, que quer destruir a gente, enfim. E é da onde a gente começa a entender qual que é o sentido primário a partir dessas duas primeiras emoções que vibram aqui nesse chakra do coração. A alegria, ela traz muito uma questão do, olha, eu tive um êxito, eu tive uma vitória, ou sei lá, vamos lá pros nossos primórdios. Eu fiz hoje uma caça, né? Eu saí para caçar e a gente teve um resultado muito bom hoje, porque a gente, sei lá, usou ou desenvolveu uma estratégia nova. O que a gente vai fazer? A gente vai celebrar, a gente vai comemorar, porque de alguma forma aquela celebração, né? Aquela vibração de alegria está trazendo ali uma gratificação, uma recompensa por um aprendizado que a gente assimilou, né? Assim é na vida, quando a gente vivencia algum processo, a gente tem uma vitória, a gente tem um resultado favorável, a emoção que chega é a alegria, né? E, na verdade, exatamente, a vida nunca joga contra, Adri, é exatamente essa frase maravilhosa. Ei, Enia, boa noite, seja bem-vinda. Simaia, Thaís, estou desenhando a sua roupa, muito bonita por sinal. Você está desenhando no papel isso aqui que você está vendo? Ô, gente, talento é uma coisa, né? Que coisa maravilhosa. Adoro. É daquele mesmo lugar que eu te falei, da Bela Índia, na rua São Paulo, aqui em Belo Horizonte. A Sabrina, que é a dona de lá, ela é uma gracinha. Se vocês puderem ter a oportunidade de ir lá, falem com ela assim, ó, inspirar-lhe fã número meio, que não é fã número 1, não. Ela vai ter toda a alegria de atender vocês, tá bom? Que lindeza, Simaia, gostei. E por outro lado, gente, então se a alegria, ela traz isso, né, de ser, de fazer parte desses momentos de vibração positiva, no sentido de trazer ali uma celebração, uma comemoração, uma gratificação ou uma recompensa por algo que foi positivo, a tristeza, por outro lado, ela não vem para poder nos castigar. Porque a sensação se a alegria é tudo isso, então a tristeza é o contrário, não é. E aí que eu acho que entra a preciosidade da gente trazer mais uma vez essa frase tão preciosa da Adri, que a vida nunca joga contra, e entender que a tristeza, por mais negativa que ela pareça, em essência o que ela mais quer fazer é nos proteger. É talvez nos tirar do mundo lá de fora, né, diante do qual a gente esteja frágil demais, por exemplo, diante de uma perda, de um luto, de uma derrota, e trazer a gente para junto do clã da gente, para junto da família, para junto de quem a gente ama, para junto de quem nos apoia, ou simplesmente, essencialmente, para dentro da gente mesmo, né, para lamber as feridas, como a gente fala, para a gente se cicatrizar, para a gente se recuperar de uma perda, de um dano, de uma derrota, de um erro. Porque tem isso também, a tristeza, ela traz esse recolhimento e muitas vezes a sensação do arrependimento, por exemplo, quando ela está ali nos convocando para de alguma forma fazer silêncio. Aliás, hoje é o dia do silêncio, né? Para a gente fazer esse silêncio tão necessário e ouvir o que foi que aconteceu, ouvir a própria caminhada nossa até ali, perceber aquilo e absorver um aprendizado que talvez tenha vindo dali, né? Então a tristeza, ela tem muito, ela traz muito dentro dela essa questão do aprendizado, essa questão do, olha, eu não tô aqui para te fazer mal, eu não tô aqui para te castigar, você não tá triste porque você fez uma coisa errada, ou eu não tô aqui para jogar sua vibração para baixo, eu tô aqui exatamente porque sua vibração baixou. E algo que quem participa lá, quem já participou e quem segue junto comigo lá no Que Tem Pra Hoje, que é, né, o nosso programa de desansiedade, contra a ansiedade, ouve muito eu dizer que a ansiedade, que a tristeza é como se fosse uma velha senhora. E muitas vezes quando a gente está sentindo tristeza, parece que tudo fica cinza. E é exatamente a cor que eu usei, né, o adjetivo talvez que eu usei ali para falar do meu sentimento no dia da perda do Paulo Gustavo, que foi o cinza. Por quê? Porque a tristeza, a meu ver, é uma velha senhora que veste um manto cinza. E ela coloca e ela nos envolve com aquele manto cinza. Então, no dia que o dia tá cinza, não é porque o dia tá feio,
É porque, na verdade, a gente está ali se permitindo ser acolhido por aquele manto da senhora tristeza, né? Então, assim, até mesmo a tristeza, que de alguma forma parece ser uma ameaça ou parece querer nos atacar, ela só chega porque a gente precisa dela, porque a gente precisa da proteção dela. E se a gente for olhar, em essência, alegria e tristeza não são inimigas, definitivamente não são. Talvez sejam nesse raciocínio cartesiano da gente, né? Mas em essência elas são melhores amigas e que sabem muito bem dançar juntas. Uma sabe se retirar perfeitamente no momento em que a outra tem que entrar em cena. E nesse vai e vem de alegria e tristeza, é exatamente é, é ali que elas colocam, que elas impõem aquela pulsação, aquela vibração de vida dentro da gente, né? Então não quer dizer que é só viver alegre, não quer dizer que é só viver triste, mas de alguma forma é exatamente entendendo que tudo bem sentir uma coisa ou outra, porque às vezes a gente precisa sedimentar um aprendizado a partir de um erro, e aí daqui a pouco é hora de celebrar aquele aprendizado, né? De repente a gente precisa se recolher um pouco quando a gente tem uma perda, mas daqui a pouco a gente tem uma outra notícia que faz a gente se sentir bem, e aí elas ficam nesse vai e vem, que de alguma forma, se a gente for entender e olhar, eu vou mostrar para vocês a imagem, é exatamente o movimento que o coração segue, organicamente falando. Se a alegria grita, vamos dizer assim, né, ou faz a gente gritar, a tristeza convoca a gente para o silêncio e ela faz silêncio para nos ouvir. Geralmente, quando a gente está muito eufórico, muito feliz, a gente nem ouve direito o que está acontecendo, né? Mas é talvez no momento da tristeza que a gente de fato consegue parar, fazer silêncio e ouvir o bastante para perceber o que se passa, né? Eu vou mostrar, aliás, nesse sentido, uma imagem muito linda que eu achei, quer ver? Vou mostrar para vocês. Acolher, exatamente, Dri. Compreender o que estamos sentindo, exatamente, Fá. Didi Vilela, seja bem-vinda, boa noite. Olha só que coisa mais linda essa frase aqui, ó. Quando você está feliz, curte a música. Quando está triste, entende a letra. Olha isso, gente, como que eu gosto muito de frases assim, de metáforas. Vocês sabem disso, quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu gosto de metáforas. Porque de fato talvez traga uma nuance, um entendimento que nos faltava. E é exatamente isso. Quando a gente está feliz, a gente está no embalo do ritmo da música e está ali e tal, e naquela. Não está nem talvez muito prestando atenção, sabe? Talvez nem quem que está cantando, né? Mas quando a gente está triste, a gente consegue fazer um silêncio, a gente consegue, de alguma forma, se recolher ou observar, né, o que se passa ao redor a ponto de entender a letra. Ou seja, a gente capta de alguma forma, né, tudo que se passa ao redor com um outro olhar, que não é um olhar errado, é só um olhar diferente, né? Exatamente. Ô Fá, você sabe que essa música, a tristeza é senhora, não é? Desde que o samba é assim. Desde que eu comecei a fazer essa live, essa música não sai da minha cabeça. Eu até vi um negócio assim, como que é? Alegria e tristeza no samba se... Como que é? Pera lá. Alegria e tristeza no samba... Alegria e tristeza no samba se sentam à mesma mesa. Uma coisa assim. E é exatamente, né? O samba traz muito disso. Ei, Solange, querida, boa noite, seja bem-vinda. O próprio samba traz isso, né? E olha que o samba é algo que a música, a vibração da música é sempre animada, mas fala de tristeza, quer dizer, não é uma coisa tão dual que seja contraditória a ponto de serem excludentes, alegria e tristeza, pelo contrário. Elas são duais, sim, mas cada vez mais a gente vai entendendo que é exatamente na atuação das duas que a gente encontra o ponto de equilíbrio em que a gente vive, em que a gente é, né? Ei, Leléo, que delícia! Bem-vindo! Ah, não, gente, essas presenças de hoje estão demais. Boa noite! Muito bem. De samba eu entendo, fala aí que eu acho, adoro. Mas esse é um poeminha que eu vi numa postagem de Instagram, não é uma música em si não, sabe, Fá? Mas enfim, tá valendo também. Que legal, Leléo, bem-vindo, adorei. E aí, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui a outra imagem, que é essa daqui. Exatamente. Olha só, né, o que eu tava dizendo, assim, exatamente sobre
Deixa eu só achar aqui onde é que eu tô, gente. Que a pessoa vai colando aí de repente ela vai lá na frente e volta, ela dá spoiler, maravilhosamente assim. É, nessa questão que eu falo que a dualidade emocional ela tá refletida na dualidade orgânica, é porque olha só que coisa linda. É, esse daí é um eletrocardiograma, né? Olha só, quando tem a batida do coração, aí quando o coração não tá batendo, aí ele bate de novo, ele não tá batendo, ele bate de novo, não tá batendo. Olha só o que a gente sente quando a gente tá triste, quando a gente fica alegre, quando a gente tá triste, quando a gente fica alegre, porque, de alguma forma, a alegria, ela traz muito do gritar, né, do querer falar alto, daquela coisa toda do som, e é exatamente quando faz o tum do coração, né, o tum tum, tum tum. Só que, ó, tum tum, tum tum, tum tum, é o som e o silêncio. É o som da alegria e o silêncio da tristeza. Vê como o próprio coração mostra isso a cada batida dele. Outra coisa, eu não sei aí se tiver alguém aí que é médico, por favor, entendido? Eu sei que chama sístole e diástole. Eu não sei qual que é o movimento que faz o coração se encher e qual que faz ele se contrair. Qual que expande e qual que contrai. Mas sístole e diástole é isso, né? Eu não sei qual que é qual, mas é exatamente o movimento do coração se expandir e depois contrair para bombear o sangue, né? Na alegria, o que acontece? A gente se expande. E na tristeza, a gente se recolhe, a gente se contrai. Então, também nesse sentido, o coração, a cada batida do coração, que é algo que acontece, gente, independente da vontade da gente, dormindo, acordado, pensando nisso, sem pensar nisso, fazendo o que quer que seja, tá lá o coração mantendo o ritmo de vida, tá lá o coração pulsando, tá o coração no som e no silêncio, tá o coração na expansão e na contração, na sístole e na diástole, não é assim? E é exatamente... eu acho que é tudo muito coerente, né? Quando a gente vai estudar vibracionalmente, energeticamente, porque o que o coração faz como órgão biológico, como, né, organicamente falando, é exatamente a mesma frequência que ele vibra emocionalmente quando se trata de vibrações energéticas e de emoções como alegria e tristeza. Tá fazendo sentido? Ei, Marli, bem-vinda, boa noite, querida. A mulher é bonita porque puxou o irmão dela, mais velho, né? Lindeza. Adoro. Então tá fazendo sentido para vocês? Percebe como que a própria batida do coração traz isso pra gente? Olha só. E aí tem uma outra frase que eu achei que primeiro observa as figurinhas. Olha só, o bonequinho sorrindo, o bonequinho triste, o bonequinho sorrindo. E aí vem a frase assim: a tristeza é o espaço entre duas alegrias. Olha aqui como que... Ah, gente, eu acho isso maravilhoso demais. Eu acho que tudo faz sentido, tudo casa, né? E a tristeza não quer dizer que ela é ruim, ela quer dizer que muitas vezes, olha, talvez agora aqui você tenha errado e precise introjetar esse erro para daqui, na próxima batida de coração, você já tá pulsando alegria por isso, né? Talvez nesse momento você tenha tido uma perda, mas logo ali você vai conseguir introjetar aquilo, você vai conseguir vivenciar o luto, né, Fá? Como a Fá fala tão bonito a respeito do luto, e vai se fortalecer e vai já de fato estar reagindo àquilo e conseguindo encontrar de novo razões para sorrir. Então, assim, é muita coerência, sabe, eu acho, entre o que é organicamente e energeticamente. Esse chakra do coração, para mim, ele de fato ele encerra um equilíbrio muito grande, tanto pela posição dele na gente, que é exatamente o chakra do meio, né, entre os chakras superiores e os inferiores, como o que ele traz dentro de si mesmo, que é de fato essa morada da dualidade, entre a alegria, a tristeza e tudo que isso significa para a vida da gente, né? Então, deixa eu voltar aqui, pera lá, parar de compartilhar, que ainda tem que aprender esse negócio aqui do iPhone, meu pai, vamos lá. Não haveria som se não houvesse o silêncio, exatamente, coisa mais linda, é isso aí. João, boa noite, seja bem-vindo. Leonardo, querido, bem-vindo. Que legal, isso mesmo, gente. Que bom vocês por aqui. Muito bom. Então, realmente eu acho que assim, o eletrocardiograma, por exemplo, eu acho que o que ele traz pra gente é essa ideia de que é na dualidade que o equilíbrio se faz e que a vida acontece, né? Porque se não fossem os altos e baixos da batida do coração, a vida simplesmente não teria compatibilidade ali, né? Assim, é exatamente
ter aquele movimento de vai e vem, do som e do silêncio, da contração e da expansão, é que faz a vida acontecer. E de alguma forma, emocionalmente falando, isso também é algo vivo dentro da gente. É algo que vibra, é algo que pulsa. E por mais que a gente traga até hoje, até esse momento, essa sensação de que a tristeza é um sentimento ruim, vamos, a partir de agora, pelo menos plantar essa sementinha, que é algo que eu sempre falo, eu nunca falo não pra nada. Pode me parecer a ideia mais esdrúxula, estapafúrdia do mundo, mas se alguém me fala, Thaís, pra mim faz sentido que seja isso, isso e aquilo, eu falo, então tá bom, me dá essa sementinha que eu vou plantar. Se a minha terra ficar fértil para isso em algum momento, vai brotar e vai fazer sentido para mim, né? Então é a mesma coisa que eu falo para vocês agora. Planta essa sementinha. Não precisa falar, concordo plenamente, mudei. Mas só planta essa sementinha agora de entender que, de fato, a tristeza ela não é um sentimento negativo. De fato, a tristeza não é um sentimento contrário à alegria. Ela é complementar à alegria. E assim como a alegria tem um sentido biológico de ser, a tristeza também tem. Assim como a alegria nos engrandece com o aprendizado que traz, a tristeza também faz, talvez até de uma forma muito mais profunda, muito mais consciente, né? Afinal, na alegria a gente curte a música, mas na tristeza a gente entende a letra, não é assim? Então planta essa sementinha do que eu estou dizendo hoje, porque isso vai ser muito importante até para as próximas lives, que a gente vai falar de outras emoções também, que aparentemente a gente quer, ó, credo, tira isso daqui de mim que eu não quero plantar isso na minha horta não, nem no meu jardim. Só que a partir do momento que a gente começa a olhar para aquelas emoções e perceber que elas têm algo positivo, que elas têm um aprendizado para nos trazer, a gente começa a enxergar a beleza em cada uma delas. E a gente começa a entender que ao invés de serem armas apontadas contra a gente, elas são, na verdade, grandes aliadas do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de evolução, do nosso processo de compreensão de quem nós mesmos somos, tá bom? Então, planta a sementinha e rega com aquela frase da Adri, que a vida não joga contra. Portanto, sendo as emoções sementes da vida ou ferramentas da vida, jamais estariam brotando aqui no nosso solo para nos fazer mal, tá bom? Tá fazendo sentido? Espero que sim. Olha, Meire, gente, que lindeza, seja bem-vinda, muito bem. Exatamente, Fá, a hora que o coração para, o elétron fica linear. O único momento em que, de fato, para de haver altos e baixos é quando já não tem mais vida, né? Perfeitamente. Meire, querida, que coisa mais linda, manda beijo pra sua mamãe, lindeza, principalmente pelo dia de domingo. Muito bom, que coisa linda. É isso, sabe, assim. E é onde a gente vê de novo, gente, que o próprio coração, né, Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Deixa eu ver se tem um videozinho que vai rodar. Eu acho que sim, ó. Olha só. Os altos e baixos do coração, né? Você vê que entre uma batida e outra, ele faz uma pausa. Você fala, não, Thais, eu tô vendo uma coisa em movimento, tá? Porque a gente tá vendo o filme. Mas se a gente tirasse uma foto daquele momento ali, ó, em que sobe, a gente acharia que estava em movimento, mas se a gente tirasse uma foto do momento praticamente linear, a gente acharia que era uma pausa. Exatamente porque o coração funciona entre movimento e pausa, movimento e pausa. E se o próprio coração, assim como a vida, nos pede pausas, por que a gente mesmo muitas vezes se recusa a dar essa pausa pra gente, né? E eu acho que é algo tão precioso, gente, a gente poder se dar essa pausa, a gente poder simplesmente parar para sentir. É necessário, é quase que vital. É vital pro coração, é vital pra gente também. Manter esse movimento de às vezes a gente pensar assim, calma, peraí, deixa eu tomar um fôlego, porque essa aí foi, como eu falei no dia da morte de Paulo Gustavo, eu falei, meu Deus, essa aí foi, como é que eu falei? Um soco no estômago. Esse foi muito forte. E foi muito forte, eu acho, porque talvez até pela questão da vibração, dessa vibração ter abrangido mais pessoas, parece que a gente sente até mais, né? Assim, porque não tem uma, duas pessoas. Eventualmente não é uma família vibrando uma perda, é talvez o país inteiro, gente, para todo o redor do mundo, sentindo a falta de alguém que não causou, eu acho, essa sensação de perda na gente porque era famoso, não, porque ele era humano, né? Porque de muitas formas a gente se identificava com ele e é quase como se fosse alguém de dentro de casa, né? De dentro de casa, como diz mineiro. Então, assim,
naquele momento ali, por exemplo, foi uma hora que eu falei, meu Deus, espera, sabe? E talvez porque a morte dele reacenda dentro da gente lembranças de perda de pessoas, né, queridas, ou traga também pra gente aí essa lembrança, assim como a gente aqui em casa tá vivenciando uma prima querida que tá no hospital e assim, entre tristezas e alegrias, né? Cada prognóstico que ela recebe lá, e aí a gente fica, meu Deus, já acordou, não acordou, como é que é? Cada pequeno reduz um pouquinho lá a quantidade necessária do respirador, como é que chama? Quando é entubado? É respirador, né? Ventilador. A gente comemora, mas eventualmente o rim para de funcionar e aí a tristeza. Gente, se a gente for pensar, tudo é esse movimento de altos e baixos, né? De alegrias e tristezas. E existe um momento em que simplesmente a coisa vem tão pesada, como eu falei com relação ao Paulo Gustavo, voltando, que é um soco no estômago tão grande que a gente fala, peraí, eu preciso respirar. E muitas vezes a gente encontra essa pausa, não é... Porque às vezes eu acho que a gente pensa isso, né? Nossa, eu vou pedir uma pausa, eu vou ter que pedir uma licença no trabalho. Não é isso, não. Às vezes a pausa é simplesmente você se permite ganhar um abraço de alguém de 2 minutos, de 40 segundos, né, coach? É, de 40 segundos que seja, mas é um abraço que de fato vai te fortalecer, vai de fato te reiniciar. A gente fala isso, né? Tem pessoas que nos abraçam e nos reiniciam. E para isso acontecer, às vezes basta 40 segundos de atenção ali plena, de fato você falar assim, não, nesse momento eu só vou receber esse abraço. Eu não vou carregar nada do que eu venho carregado, do que eu tenho carregado, do que eu venho carregando. Eu não vou pensar em nada, eu vou simplesmente receber e eu vou me permitir parar para descarregar ou simplesmente parar para sentir. Então não são longas pausas, sabe? Não é coisa difícil, não é coisa burocrática. Às vezes você precisa de 5 minutos. Às vezes você precisa só identificar, olhar no espelho e falar, eu senti isso, eu tô sentindo é isso agora. E vai ficar melhor, e vai ficar muito melhor, e de repente vai ficar tudo bem. Mas enquanto a gente finge que não sente e sai atropelando aquilo, a gente se atropela pelo caminho. E a gente continua achando que vai viver a vida normalmente como se fosse uma pedra no sapato, mas é exatamente aquela emoção que estava pedindo para ser sentida e que você não prestou atenção naquilo, ou não conseguiu dar um tempo para aquilo, ou nem sabia que precisava fazer uma pausa para poder sentir, né? E aí vem algo muito interessante, que eu acho que foi até o Marcos Mion, sabem quem é, né? Que comentou, eu vou mostrar um desenho daquele Life on a Draw, e ele, o próprio autor do desenho, ele falou que leu um post que naquele dia estava muito pesado para ele o dia, e que ele, que sempre vai lá, né, nas redes sociais levar um desenho ou alguma coisa para consolar as outras pessoas ou para trazer um pouco de leveza, ele falou, nesse dia estava muito difícil para mim porque eu não estava bem. E aí eu vi o Marcos Mion escrever no post dele que uma questão de que, tipo assim, você falar que tá triste, tudo bem falar que tá triste, porque o luto e a tristeza, em essência, são as emoções ou os sentimentos que nos tornam humanos e que tá tudo bem sentir. E que enquanto a gente não sente, talvez a gente esteja negando que a gente é humano, e aí é andar muito contra a essência que é a vida, né? E por mais que a gente seja ser de luz, é o que eu falo, às vezes a gente entra no embate com o estar humano, e o humano sente, e é preciso que a gente acolha, que a gente respeite isso, a gente respeite esse sentir, né? Ei, pai, boa noite! Que legal, bem-vindo! Ei, Carla, pelo Brasil e o mundo, seja bem-vinda, boa noite! E aí, olha só, pensando que às vezes precisamos acolher nossos sentimentos exatamente. E que me faz lembrar, Meire, exatamente uma fala da Adri na live dela de quarta-feira, dizendo o seguinte, que olha, sinta, mas coloque, eventualmente, então um prazo de validade para esse sentir, porque senão você vai perpetuar. E sentir, e acolher e aprender com aquela emoção é uma coisa, agora perpetuar aquela emoção acaba virando uma muleta, talvez dependendo de como foi aquele processo do sentir, pode virar uma dependência emocional, pode virar um vício emocional, enfim. Tudo é, como o coração nos ensina, uma questão de equilíbrio, né? Mas olha só que interessante com relação a isso que a Adri falou também. Foi exatamente o desenho lá do Life on a Draw. Deixa eu achar ele aqui. Peraí. Ele tá um pouquinho mais pra trás aqui. Olha só. Receba a tristeza, mas deixe a porta aberta para ela ir embora. Como assim?
É exatamente entendendo que, olha, não briga contra a tristeza, recebe ela na sua casa, tenha a sua casa de portas abertas para receber a tristeza, porque ela é também uma amiga que às vezes precisa te visitar e que você vai querer receber ela na sua casa, porque ela não vai lá para te afrontar, ela vai lá para te acolher, ela vai lá para cuidar de você. Sabe aquela que leva o chazinho quando está com dor de garganta? Eu lembro muito da vovó Diná, que era uma vizinha nossa que era assim, há tanto tempo que ela morava lá que a gente chamava ela de vovó. Um amor, um amor. E toda vez que era uma dor de garganta ou alguma coisa, ela ia lá com o chazinho, sabe? É como se fosse essa senhora querida que, nossa, hoje ela tá precisando, eu vou levar um chazinho de hortelã porque a garganta tá doendo, sabe? Essa é a sensação da tristeza para mim. Essa senhora amiga, essa senhora que acolhe. Agora, ao mesmo tempo, com relação à tristeza, a ideia é marca um tempo para visita, porque a própria tristeza sabe disso, que se ela se estender demais não vai fazer bem nem para ela nem para nós, né? Mas deixa a porta aberta então para ela ir embora. Coloca, né, Dri, como você falou, esse tempo aí até quando você vai sentir. Ah, mas eu vou saber se é um dia, 2 dias, 3 dias? Não, mas perceba que aquele ciclo também precisa chegar ao fim para você fazer então o próximo passo do bater do coração, para você se elevar de novo, para você dar o som de novo, para você se expandir outra vez, né? Fazem parte os baixos, mas fazem parte os altos também, fazem parte os altos e fazem parte os baixos também. E é nesse equilíbrio dinâmico que a gente vai vivendo, né? Peraí. Quanto mais negamos, mais prolongamos, tá? E a Fá que fala tão belamente sobre o luto, né, Fá? Exatamente isso, falar. Porque a gente dá mais força porque a gente nega, perfeito. Compreender, acolher e estipular o prazo, é isso, né? Prazo de validade. Abre a porta, receba, ela é amiga, gente. Vamos lá, talvez a sementinha já esteja começando a germinar aí dentro. Abre a porta para a senhora tristeza chegar, mas deixa aberta. Ela não vai se sentir excomungada daí, não. Ela também sabe a hora que ela precisa ir. Ela sabe a hora que ela cumpriu o papel. Então, deixa eu só ver que eu acho que tem mais um desenho aqui que eu queria mostrar para vocês. Cadê ele? Ah, sim. Trazendo então aqui a questão do filme, né? Do Divertidamente, a gente tem as duas grandes personagens lá que são, talvez, a meu ver, são as principais. Pelo menos o meu foco vai mais para as duas ao longo do filme. Divertidamente, quem não assistiu, gente, assista. Depois assista a live da Adri e permaneça com os personagens assim em mente, porque de fato, de agora para frente nas nossas lives, a gente vai falar exatamente sobre cada um daqueles personagens, que são cada uma das nossas emoções primárias, tá bom? Essas, então, são a alegria e a tristeza. Não preciso nem falar qual que é qual, porque elas já são aí autodescritivas, né? Só que olha só que interessante, a princípio, lá no filme, a própria alegria, ela meio que menosprezava a tristeza, né? Ela achava que assim, não, tudo vai acontecer de maravilhoso se eu estiver no comando. Eles tinham, né, as emoções, inclusive, tinham um painel de controle, gente, maravilhoso, sonho de todo mundo que gosta de games. E aí é muito interessante porque as coisas saem meio que do controle lá. E aí, as memórias que são guardadas nessas bolinhas, né? As memórias amarelinhas são aquelas que têm impregnadas nelas a alegria, o sentimento, a emoção da alegria. E as azuisinhas, as da tristeza. E eventualmente a tristeza começa a tocar nas bolinhas, e as bolinhas amarelas começam a ficar azuis, a alegria começa a ficar desesperada, ela, pelo amor de Deus, você vai estragar tudo, enfim. E ela começa meio que a criar uma certa antipatia da tristeza, achando que a tristeza vai desfazer o trabalho dela. Até que ao longo né, à medida que o filme vai passando, a própria alegria vai percebendo que, às vezes, a forma dela de resolver as coisas acabava atropelando o sentimento das pessoas. E em um determinado momento, a alegria percebe a tristeza conversando com um personagem, que era um amiguinho imaginário lá da personagem do filme, e ela percebe que, enquanto ela tentava falar, argumentar com aquele personagemzinho para ele ajudar elas, ele nem abria a boca. Mas na hora que a tristeza sentou do lado daquele personagem e conversou com ele e, sobretudo, fez silêncio para ouvir o que ele estava sentindo, imediatamente ele colocou para fora o que sentia e aí ele se sentiu melhor para poder voltar, ficar de pé e ajudar elas a, enfim, a resolver a questão lá que elas estavam vivenciando no momento. E aí a alegria para e fala, então peraí, eu não sou a única solução para as coisas, a tristeza também pode ser uma solução.
E aí é bonito de ver porque a própria alegria, talvez a gente como espectador, que até então também torcia só para alegria, a gente também começa a perceber que isso não, peraí, a tristeza tem um lugar aí, né? Existe um lugar, existe uma importância da tristeza, para a tristeza dentro da gente. E aí é exatamente quando a própria alegria tem um momento em que ela chora. E quando a alegria chora, ela começa a entender de fato a importância da tristeza, porque ela se sente melhor quando ela chora, a alegria se sente melhor quando ela chora. E aí elas começam a ficar amiguinhas, enfim. E até que chega um momento em que a própria tristeza, olha que interessante, a própria tristeza assume o painel de controle para poder resolver uma situação que estava acontecendo. E aí ela pega na mãozinha da alegria e fala com ela, aperta esse botãozinho aqui junto comigo. E aí as duas entendem, elas ficam super amiguinhas, a própria tristeza sorri e elas entendem que é juntas, é no equilíbrio de uma coisa e outra que a solução aparece, né? Porque é exatamente no equilíbrio que a vida acontece e que a gente consegue resolver todas as coisas. Então, assim, é perfeito mesmo para compreender a mente humana, né, gente? Nossa Senhora, é maravilhoso demais. Não tem nada de infantil, gente. Definitivamente não tem nada de infantil nesse filme. Eu falo que conversa com a criança da gente, eu acho que é interessante porque filmes assim nos desarmam, né? Porque contam uma historinha, né, coach? A coach é que sabe aí, neurolinguisticamente, o que é que isso daí significa. Mas conta uma historinha, distrai o nosso cérebro, a nossa mente racional e vai com tudo na nossa mente emocional. É maravilhoso. Então, Felipe deve ter assistido umas 35 vezes. De fato, né, não tem... é um filme absolutamente para as crianças pequenas e grandes. Cristina, boa noite, querida. Muito bem, gente. Aí, que lindo, olha só. Ah, é sério? Azul com amarelo dá verde? Ah, não, gente, mentira. Que a corzinha da tristeza com a corzinha da alegria dá exatamente a cor do chakra do coração. Ah, eu amei isso, eu não sabia disso não. Sensacional. Muito bem, gente. E aí, olha só que coisa interessante. Só para poder finalizar essa parte e a gente passar para a nossa mentalização. Aliás, quem ainda não pegou a aguinha, providencia lá o copinho ou a garrafinha com água, porque já já nós vamos fazer a mentalização e aí é interessante vocês receberem a energia do reiki e a água também receber, tá bom? Então, enquanto eu falo desse último tópico aqui, corre lá e pega a água, ok? Nesse momento em que a alegria chora e ela entende a importância da tristeza, me traz muito essa mensagem aqui, olha só. Essa daqui. Quando fico nublado por dentro, lembro que preciso me deixar chover para poder clarear. Essa frase, para mim, a gente postou, tem anos que a gente postou. Depois eu acho que eu vou até postar ela outra vez, porque assim, é exatamente reforçando que o chakra é verde, Dri. Ah, não. Maravilhoso demais, viu? Ah, tá, entendi. Tá fazendo pouco caso do meu chakra rosa, né? Ok, tá tudo certo. Deixa pra lá. Janaína, boa noite, querida. Mas voltando a essa imagem, a gente postou, tem anos que a gente postou já no nosso feed. Se alguém voltar, pode voltar um tantão lá, acho que em 2017 a gente postou essa imagem. E eu acho que faz sempre muito sentido. Ela é sempre muito atual, porque ela é sempre muito real, né? Quando fico nublado por dentro, lembro que preciso me deixar chover para poder clarear. Quer dizer, eu preciso sentir a tristeza para que ela abra espaço para alegria. Né? Na vida da gente é isso, às vezes a gente precisa deixar que as águas da gente, impulsionadas pela tristeza, nos lavem, para que de fato a coisa clareie, para que de fato o nosso céu, né, se limpe e o nosso sol volte a brilhar. Então, assim, são parceiras a alegria e a tristeza, elas definitivamente não são inimigas, e a partir do momento que a gente entende isso e passa a tratá-las ambas como nossas amigas também, é virar uma chave assim que emocionalmente liberta, gente, traz leveza, porque até quando a gente sente tristeza, a gente percebe que tem algo bom, não no sentido da positividade tóxica, não é isso, mas é tanto para a gente não perpetuar a tristeza, como para a gente cada vez mais ficar afiado e entender qual que é a mensagem que ela está trazendo, conseguir perceber qual que foi o gatilho que trouxe ela pra gente e conseguir entender a mensagem dela para a vida da gente, para que quanto antes a gente receba ela na casa da gente, receba lá o chazinho de hortelã, cuide da nossa garganta, limpe o nosso céu, chore o que precisar chorar, mas volte a brilhar outra vez. Afinal de contas, o coração não para, ele está ali nos convidando a todo momento
para pulsar, para vibrar e para viver, tá bom? Deixa eu ver que lindeza. Musical hoje, gente, maravilhosamente assim. O refrão de Tocando em Frente é isso, a música que eu mais gosto. Coloca aí, tocando. Como é que é, gente? A gente, quem canta é a Dri, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar cantando aqui não. Dri, coloca aí, ó, Tocando em Frente. Gente, próxima quarta-feira na live da Adri, ela vai cantar essa música pra gente, tá bom? Ai, adoro. Então, acho que é muito isso, né? A gente acolher cada uma das emoções, não perpetuar por mais tempo do que for preciso e simplesmente, realmente, assim, entregando cada vez mais a nossa sensibilidade, sabe? Porque a gente sabe até quando a gente precisa estar ali dentro do abraço de cada uma das emoções, mas talvez nos falte um pouco desse olhar, né? Esse olhar de ver, esse olhar de sentir, enfim. E cada vez mais que a gente treina, mais apurado vai ficando esse nosso olhar, mais apurada fica essa nossa sensibilidade, para que de fato a gente perceba, olha, agora eu tô no abraço da alegria, agora eu tô no abraço da tristeza, mas é até aqui, aqui vence o prazo, aqui não precisa mais, aqui eu consigo ir, enfim. Então eu acho que é uma questão realmente da gente treinar, da gente exercitar, da gente ter consistência emocional nesse sentido e definitivamente parar de negar as emoções, né? Porque quanto mais a gente acolhe, quem já vivenciou o que tem para hoje comigo sabe disso, já vivenciou na pele a emoção, né? Quanto mais a gente acolhe, mais a gente aprende a conviver com aquilo e mais amigos a gente se torna das nossas emoções. E isso é simplesmente libertador, tá bom? Então, assim, agora eu convido vocês de fato a fazer uma pausa bem breve, mas para receber essa energia do Reiki, para levar essa energia aí, tocar, né, nesse chakra cardíaco, nessa dualidade, na alegria, na tristeza, de alguma forma nos ajudar a colocar ordem na casa, levar compreensão para esse vai e vem, né, para essa dualidade que nos habita. Então eu convido vocês agora, de fato, eu vou apagar minha luz, para vocês verem comigo e a gente fazer essa pausa, uma pausa para sentir, tá bom? Vamos lá? Então eu convido vocês nesse momento a inspirarem profundo, buscando um lugar de conforto, uma posição em que vocês se sintam acolhidos, confortáveis, relaxados. Pode ser na cadeira, no sofá, na cama, no próprio chão, onde vocês se sentirem bem para simplesmente relaxar nesse momento. Inspirando bem profundamente, sem forçar, só deixando o ar fluir. Vão se desligando cada vez mais dos sons lá do lado de fora e procurando se conectar com a vibração e com o som das batidas do coração. Se facilitar, coloque a mão sobre o peito nesse momento para poder sentir o coração vibrando e a partir daí vão se conectando com esse som do coração. E vão percebendo, à medida que vocês se conectam com o próprio coração, vão percebendo como que o coração encerra em si mesmo o som e o silêncio, a expansão e a contração, o celebrar e o se acolher. Nesse movimento, nessa pulsação que em essência faz a vida acontecer. A alegria grita, a tristeza ouve. No mesmo abraço, a alegria celebra, a tristeza acolhe. A alegria nos expande, a tristeza nos recolhe. E a cada pulsação do coração é exatamente esse movimento que ele repete. E nesse vai e vem, no equilíbrio dinâmico da dualidade que nos habita, o coração encontra o seu compasso, sorriso e abrigo, sombra e luz, vida e luto, e assim ele vai pulsando o absoluto. Deixa que a energia do Reiki te toque agora, chegando com toda a força, tendo passado pelo chakra da cabeça, no topo da coroa,
passando pelo terceiro olho, pelo chakra da garganta, então pelo timo. Deixe a energia do reiki chegar com toda a força ao chakra do coração, assumindo em cada caso a cor verde ou a cor rosa, de acordo com a vibração que mais faz sentido para você. E junto com essa energia e com essa emoção, junto com essa dualidade que faz morada em cada um de vocês, passa a vibrar agora também toda a energia do reiki, de equilíbrio, de cuidado, de acolhimento, de cura, essa cura de dentro para fora. Simplesmente deixa que ela entre, percorra suas veias como sangue e percorra energeticamente toda a sua vibração e cada uma das suas emoções, vibrando junto com o coração, a cada batida, nos altos, nos baixos, nos sons, nos silêncios, simplesmente passando a fazer parte dessa pulsação de vida que o coração traz para dentro de você. E diante dos altos e baixos, perceba como nós precisamos aprender a prosseguir. E vamos ganhando, junto com a energia do reiki, com essa consciência que despertamos hoje, muito mais força para fazer isso. Nós precisamos nos lavar na tristeza para sermos capazes de sorrir. Nós não temos outra escolha a não ser reagir. Então haja, coração, reaja, coração. A vida é uma constante dualidade e é nas nuances do sentir que pulsa a razão do existir. Abençoada seja a dualidade que nos faz fortes, abençoado seja o coração que nos mantém vivos, pulsantes, seres humanos em contato com as sombras para nos fazermos luz. Inspira fundo e se conectando com a sua própria dualidade, com toda a energia do reiki e sobretudo com toda essa luz que desperta agora em você, vem despertando junto com ela a cada batida do coração e no seu tempo vem despertando em todos os sentidos e abrindo seus olhos no aqui e agora. Inspirando fundo, voltando cada um no seu tempo. Quem vier voltando, vai bebendo a água, recebendo toda essa energia que a água também recebeu. E despertando de fato, de dentro para fora, toda essa força e toda essa luz. Aliás, de dentro para fora, que é talvez a tradução mais fiel do nome do filme Divertidamente, que é Inside Out, quer dizer de dentro para fora. Então, que de dentro para fora, de fato, a gente desperte essa percepção, essa consciência e esse acolhimento de tudo que a gente sente, tá bom? É isso que eu desejo para nós. Vamos voltando, me contem como vocês estão se sentindo. Se tá tudo bem, como é que o coração tá agora, se acelerou, se acalmou, se tá em paz, espero que sim. E percebam como que às vezes bastam 5 minutinhos para parar, para se acolher, para dar uma pausa e simplesmente sentir. E parece que isso já revigora a gente assim, como se fossem noites e noites de sono ou, sei lá, longas conversas com um amigo, né? Então, voltando aqui, eu queria convidar vocês para uma live que vai acontecer segunda-feira. Presta atenção. Inspirar geralmente
tem lives quarta e sexta. Quarta-feira da Adri, no adrianaferreira.inspirali, que é o Filmes e Percepções, né? Sexta-feira, a nossa aqui, às 8h01, que são as lives do bem. Só que semana que vem, a Lorena Teodoro, que é uma querida com a qual eu fiz os níveis de Reiki 1 e 2, né? Nós estudamos juntos com outro mestre, Reiki 1 e 2. Ela me convidou para poder fazer uma live com ela na segunda-feira. Vai ser no canal dela, que chama Despertar a Si Mesmo. E eu vou colocar, eu acho que entre domingo e segunda eu coloco lá o convite para vocês. Mas eu espero de fato que vocês estejam junto comigo, porque talvez seja até de alguma forma uma continuidade do que a gente começou a falar aqui hoje. Lá nós vamos falar sobre Reiki e autoconhecimento. Então vai ser muito legal, assim, uma conversa bem bacana, bem descontraída sobre o Reiki e autoconhecimento. Fiquem de olho que eu vou postar. É o Despertar a Si Mesmo com a Lorena Teodoro, tá bom? 8 horas, segunda-feira às 8 horas da noite, ok? Tranquila e aliviada, senti uma pressão nas têmporas no início da meditação. É interessante uma pressão nas têmporas que talvez traga algo, Vi, muito no nível do racional, né, do mental, muito do racionalizar tudo. E talvez à medida do que a gente vai aprofundando ali ao longo da aplicação, deixando que a energia do Reiki passe por esse ponto e chegue de fato ao coração, talvez a gente vai despressurizando um pouco o pensar, o raciocinar, o racional, porque de alguma forma a gente vai aliviando mais o caminho e abrindo o caminho para o emocional, para o sentir, né? Então, talvez doendo um pouco, seja assim, poxa, tá pressionado aqui, talvez eu esteja racionalizando muito, ou sei lá, racionalizando demais e sentindo de menos. Então, mais um motivo aí, se fizer sentido para você, espero que sim, mais um motivo de fato para olhar assim, olha, para um pouco de racionalizar e se permita um pouco mais sentir, né? Pausa para sentir. É o que a gente se propõe a ser aqui, sobretudo a cada sexta-feira nas lives do bem, né? Um momento de pausa para sentir, para se libertar, para se elevar e para ficar muito mais leve em todos os sentidos, tá bom? Espero que faça sentido para você, querida. Ana Carolina, querida, boa noite. Muito bem. Então é isso, queridos e queridas. Gratidão por mais um dia juntos. Eu espero de fato que a sementinha esteja plantada, que ela possa germinar dentro de cada um, fazendo sentido, dando frutos, dando flores e levando ainda mais beleza para o jardim emocional de cada um de nós, tá bom? E o que eu desejo de fato, assim, são olhos de ver, talvez muito mais do que olhos de ver, ouvidos de ouvir e corações de sentir. Eu acho que é o que eu desejo para mim e o que eu desejo para cada um de vocês, tá bom? Acho que isso é importante. E que diante do sentir a gente se permita parar, pausar também, para simplesmente deixar fluir. Abraçar aquela emoção, deixar que aquela emoção nos abrace e que cuide de nós. Lindeza, Cristina Júlia. Poxa, amei, entrei por acaso a convite de uma amiga querida e me fez muito bem. Obrigada pelo momento, foi um presente o convite. Que delícia, gente, que amiga foi essa? Que demais, bem-vinda então sempre. Que bom, querida, que bom ouvir isso, viu? Foi uma pausa então aí que fez todo sentido, né? Que bom, que seja sempre assim, venha sempre junto com a gente porque o coração tá aqui, sempre aberto para te receber, tá bom? Um beijo no coração, Cristina Juliane da Mota e para sua amiga que te convidou. E um beijo no coração também de cada um de vocês. Segunda-feira eu tô esperando, quarta e sexta também, enfim. E seguimos juntos porque é sempre luz, é sempre lindo, é sempre precioso estar aqui com cada um de vocês. Um beijo de luz e seguimos juntos. Namastê!